E o que você enxerga de desafio para quem vai pegar o Brasil agora em 2026? Que a gente já está com o orçamento praticamente todo comprometido, não tem dinheiro mais para gasto discricionário, a gente está também com uma relação de muito imposto e talvez a gente em algum momento vai romper a curva de Laffer, então aumenta o imposto e diminui a arrecadação. O que você enxerga que vai ter que ser feito para esse próximo presidente? Primeiro ponto, primeiro desafio, orçamento, né? O próximo presidente, antes de assumir, já vai ter que resolver o problema do orçamento, porque em 27, se ele assumir já com o orçamento comprometido, o próximo presidente já assume cometendo crime de responsabilidade, crime fiscal. Então, ele vai ter que fazer uma espécie de como o Lula fez a PEC da transição, antes de assumir, ele articulou no Congresso a possibilidade de poder gastar mais. O próximo presidente vai ter que fazer uma coisa parecida, só que o contrário, né? Ele vai ter que aprovar uma PEC para restringir, para cortar da máquina pública radicalmente e ter orçamento discricionário para 27, né? Porque em 27 a expectativa é que as despesas obrigatórias ultrapassem 100%, ou seja, tenha zero espaço para qualquer investimento ou mesmo para pagamento de contas, porque existe uma parcela do orçamento que a gente chama que é discricionário, né, que o governo pode ou não pode gastar, ou pode gastar do jeito que quiser, mas que na prática é obrigatório, como conta de luz, conta de água, internet, né, dos órgãos públicos, dos ministérios, e por aí vai. Então, isso seria a primeira vez que o Brasil viveria um shutdown, né, um apagão total dos serviços públicos. O próximo presidente vai ter esse desafio grande de ter que aprovar uma medida extremamente impopular antes mesmo de assumir. E do outro ponto, o enfrentamento a facções criminosas, né? O crime organizado avança, não tenho a menor dúvida de que tem deputado, que tem senador ligado ao crime organizado, prefeito, que tem governador ligado ao crime organizado, ministro de Estado. Então, juiz, promotor, né? O PCC tem cursinho, né, de direito para ter os seus promotores, advogados e juízes aliados da causa. Então, o próximo presidente tem o desafio de colocar um freio, né, de promover de fato uma campanha de guerra contra o crime organizado, porque senão a gente vai chegar num ponto de não retorno, a gente vai chegar num ponto em que não se sabe mais o que é crime organizado e o que é autoridade pública, porque as duas coisas vão se confundir, o que é Estado, o que é bandido, né? Se o bandido está no papel de Estado de enfrentar bandido, como é que a gente faz? E você vê que já tá nessa linha, que se passar um pouco mais, a gente já atravessa isso. Perfeitamente, a gente já tá nessa linha, né? Basta ver as dezenas de bilhões de reais que você tem de movimentações em operações recentes, ali a Carbono Oculto, acho que é uma das principais delas, e da gente descobrindo que o crime organizado está fornecendo combustível para os jatos das nossas Forças Armadas, né? Para jato da FAB, né? Para carro da Presidência da República. É nesse nível de infiltração que a gente já tem hoje, o crime organizado de influência, né? E hoje, o tráfico, ele é uma parcela menor. A gente chegou num ponto de gravidade que o tráfico é uma parcela menor do financiamento do crime organizado. Hoje ele já está em atividades formais, em postos de gasolina, em distribuidoras, hotéis, restaurantes, que é um nível de complexidade muito maior de se enfrentar e uma receita muito maior que não depende tanto do tráfico. Então, para além de enfrentar a receita do tráfico, você ainda tem que enfrentar a infiltração em setores formais, inclusive em grandes fundos de investimento. Sim. Né? E o que você enxerga dessa dificuldade mesmo? Porque no passado eles usavam o tráfico para gerar receita e lavavam esse dinheiro. Hoje em dia, por já estar dentro do meio tradicional e ainda por cima gerando lucro com isso aí, como é que faz para pegar o crime organizado hoje em dia? Olha, a gente tem defendido uma política muito radical, né, de direito penal do inimigo, que é basicamente o seguinte, de tratar facções criminosas e faccionados como se eles fossem invasores estrangeiros, como se fosse um exército estrangeiro invadindo o nosso país. O Paraguai decidiu invadir o Brasil, a gente está em guerra com eles. Você abate o soldado inimigo, né, não tem conversa. Então, o crime organizado hoje, ele é de fato um estado estrangeiro invasor. Ele tem hino próprio, forças armadas próprias, tribunal próprio, né, leis próprias, território próprio. Metade do território do Rio de Janeiro já está tomado pelo crime. Então, eles não podem ter as mesmas garantias e os mesmos direitos de um cidadão comum. Eles têm que ser tratados como inimigos da sociedade, como inimigos do Estado e, portanto, ter, primeiro, um processo penal mais rápido e leis penais mais rigorosas. Eu, pessoalmente, defendo prisão perpétua e pena de morte porque... Por exemplo, Marcola. De que adianta prender o Marcola se ele comanda o crime organizado de dentro do presídio? Tamanho é o seu poder, tamanho é a sua influência.
o sujeito tem que ser condenado à morte. Não há o que se fazer. Nem prisão perpétua soluciona para ele. E há outros casos de não faccionados, mas de criminosos muito perigosos, né? Que tem que ter prisão perpétua porque não tem ressocialização, não tem como reintegrar esses sujeitos na sociedade, né? Um sujeito que estupra, que esquarteja, não tem reintegração para esse cara. Esse cara não tem a menor chance de ser reinserido no convívio social. Uhum. E se, por exemplo, agora até pensando dessa forma, realmente a situação tá bem complicada. Por exemplo, se reelege a esquerda, eles tratam o crime organizado da mesma forma, não tem nada sendo feito. Você acredita que, por exemplo, nos próximos 4 anos, o crime já poderia entrar muito mais na esfera política, em tudo, e, por exemplo, dominar boa parte do Brasil, as coisas aqui mudarem por conta do crime? Não tenho a menor dúvida. O PT já deixou as portas escancaradas para o crime organizado. Você teve a dama do tráfico, né, que é a mulher do tio Patinhas, lá, que é um dos chefões do Comando Vermelho, que teve no Ministério da Justiça, quando o ministro Flávio Dino ainda estava comandando esse ministério, né? E participou de discussões sobre o sistema carcerário, né? Da mesma maneira a ONG do PCC, uma ex-advogada e ex-parlamentar do PSOL, levou, né, a ONG do PCC para discutir abertamente política, o plano Pena Justa, que é o plano do governo para melhorar a situação, né, do crime dentro dos presídios, ao mesmo tempo que diminui as suas penas, fazendo abatimento de pena. Então, se sob o governo Lula hoje, o crime organizado já está discutindo política carcerária, imagina num eventual segundo mandato. Sem dúvida nenhuma ia piorar muito. E o que você vê de desafio na questão de popularidade de um próximo presidente que não seja do PT? Então a gente tem o Brasil hoje numa situação complicada que tem que ter diversas reformas e o remédio vai ser amargo. E eu vejo também que o PT, que é a oposição, pode chegar e falar, não, que quando eu era presidente tava bom, que a gente ainda tinha os auxílios, que a gente tava, o Brasil tava caminhando e agora eles estão cortando tudo. O que você enxerga que vai ter que ser feito pelo próximo presidente para conseguir aprovar essas reformas e ao mesmo tempo não ter esse problema todo aí da oposição e para que na outra eleição ele consiga se reeleger? É inevitável que o PT vá fazer esse discurso, né? Ele armou a bomba, aí se o PT não ganha, essa bomba estoura no colo de outro, como aconteceu no governo Dilma, né? Primeiro o Lula deixou a bomba estourar para Dilma, a Dilma ainda conseguiu estender um pouco o pavio ali para estourar, mas inevitavelmente estourou no seu segundo mandato, mas ainda assim sobrou muita lição de casa para ser feita depois no governo Temer. Então, primeiro ponto é esclarecer, né? Falar, gente, a gente está tendo que fazer um ajuste duro porque o PT chutou o pau da barraca nos gastos públicos. E isso até parte do eleitorado do PT entende hoje que o PT gasta mais a todos os anos do nosso dinheiro e teve que aumentar impostos por causa disso. Então o primeiro ponto é isso, nós chegamos nessa situação por causa deles. Eles armaram essa bomba. Essa é a primeira questão, que precisa ser uma questão educativa para a população. E o outro ponto, a medida do orçamento é impopular, mas tem uma série de outras medidas populares que, se você coloca no mesmo pacote de aprovação, ajuda muito na discussão. Você fazer corte de super salário, você revogar a taxa de blusinha, você fazer esse enfrentamento ao crime organizado, instituir, né, iniciar uma discussão sobre prisão perpétua, sobre pena de morte, são matérias necessárias, políticas sérias, mas que são ao mesmo tempo populares e que podem ajudar no debate a fazer o enfrentamento para medidas mais duras que a gente vai ter que tomar, né?